Olá, meus caros amigos. E aí, como estão os estudos? Vamos lá continuar nossa busca pelo aprendizado. Hoje trataremos da responsabilidade médica. Abordaremos o tratamento e as condutas médicas, a omissão de socorro e veremos também a cirurgia plástica, o erro médico e os crimes médicos. Iremos começar dando uma examinada no tratamento e as condutas médicas e assim na avaliação da postura do profissional da medicina, observando a sua conduta e o seu comportamento. Amigos, nós podemos citar 3 tipos de responsabilidades legais: a administrativa, a penal e a civil. A administrativa diz respeito à relação dos médicos com os hospitais, as clínicas, estando relacionada ao exercício ético da profissão. Tem por base o Código de Ética Médica. Na penal, a culpa do médico é definida com base na imperícia, na imprudência e na negligência. Encontra fundamento no Código Penal e será levado em consideração a intenção ou não em praticar o crime para caracterizá-lo como doloso ou culposo. Haverá imperícia quando o médico revela em sua atitude falta ou deficiência de conhecimentos técnicos da profissão. A imprudência representa a imprevisão do agente em relação às consequências do seu ato ou ação. É a ação de fazer algo que não deveria ser feito. A negligência ocorre pela ausência de cuidado ou de precaução com que se executam certos atos. Caracteriza-se pela omissão em fazer algo que deveria ser feito. Na esfera civil, busca-se a reparação do dano, seja ele material ou moral. Devemos observar o ato, o dano causado e o nexo causal. Passaremos a seguir a abordar a omissão de socorro. Sua previsão está no Código Penal, em seu artigo 135, que a 2. Deixar de prestar assistência quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Esse crime tem uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. O parágrafo único determina que a pena é aumentada pela metade se da omissão resultar uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima e triplicada se resultar a morte. Meus amigos, os bens jurídicos protegidos por esse tipo penal são a vida e a saúde humana. O sujeito ativo deste crime pode ser qualquer pessoa, desde que não tenha provocado dolosamente ou culposamente a situação de perigo. O dever de agir não decorre de um vínculo especial entre os sujeitos ativo e passivo, e sim do próprio ordenamento jurídico diante do caso concreto. Qualquer pessoa, mesmo não sendo profissional de saúde, que esteja no local e tenha condições de ajudar uma outra pessoa que se encontra em perigo de vida, tem o dever de prestar assistência. A conduta típica consiste em deixar de prestar assistência sem risco pessoal, quando possível fazê-la, ou não pedir socorro à autoridade pública competente ao se deparar com um sujeito passivo. Trata-se de crime omissivo próprio, onde se pune não a realização de uma ação que o autor poderá realizar
diante da situação concreta em que se encontrava. O autor transgrediu um dever de atuar. A omissão de socorro consuma-se quando o agente não presta o socorro devido, ainda que outro o tenha feito posteriormente e, com consequência, tenha efetiva lesão da vítima. Os tribunais têm reconhecido a omissão de socorro nas atividades que envolvem a área da saúde, quando o profissional recusa o atendimento a pacientes em estado grave ou, tendo iniciado, deixa de prosseguir com o cuidado devido. No caso de ter a assistência necessária negada pelo médico e pela instituição de saúde, o paciente ou seu familiar deve ir até a delegacia e denunciar o crime, podendo ingressar com uma ação judicial solicitando indenização por danos morais. Gente, no caso da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, muitos profissionais da saúde tiveram de enfrentar cuidados com os pacientes infectados, principalmente pela falta de proteção, pela falta de equipamentos adequados. Não sei se vocês acompanharam as notícias, mas tivemos grande polêmica naqueles casos em que os médicos não possuíam o equipamento minimamente adequado, se o não atendimento configuraria omissão de socorro. E aí, meus amigos, o que vocês acham? Nessa situação, haveria o dever jurídico desses profissionais de agir, mesmo em situações de risco real? Para esclarecer essa polêmica, devemos observar a letra da lei, pois o próprio artigo 135 do Código Penal, que foi citado, apresenta um elemento normativo que permite excluir a tipicidade do delito nos casos em que a conduta exigida cria risco ao omitente. Então, a possibilidade dos profissionais da saúde contraírem o coronavírus em decorrência da insuficiência de equipamentos de proteção individual, os famosos EPI, configuraria um risco pessoal. Amigos, o próprio Código de Ética Médica estabelece que é direito do médico recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Mas vamos lá, vamos adiante. Vamos passar a examinar alguns aprendizados sobre a cirurgia plástica. Meus amigos, começo explicando a vocês que existem as cirurgias plásticas reparadoras e de estéticas. Portanto, as obrigações de cada uma são diferentes. Nas cirurgias plásticas de natureza estética, a obrigação do profissional é de resultado e ela é feita com o propósito de melhorar a aparência do paciente. Já as cirurgias plásticas de natureza reparadora, a obrigação é de meio para reparar algum problema que o paciente possua. E aí, estão gostando? Mas vamos saber um pouco mais sobre a cirurgia plástica. Vamos ver o objetivo delas. A cirurgia plástica estética tem o objetivo de reconstituir ou modificar uma parte do corpo humano por razões médicas ou estéticas. Já a cirurgia plástica reparadora tem o objetivo de corrigir defeitos congênitos ou adquiridos em uma eventual lesão deformante. São procedimentos em que a cirurgia plástica procura aprimorar ou recuperar as funções e ainda restabelecer a forma mais próxima possível do normal. A responsabilidade do médico está prevista no artigo 186, 927 e 951 do Código Civil, assim como no artigo 1º do Código de Ética Médica. Meus amigos, para a responsabilização do médico, se faz necessário a prova inequívoca da existência do dano. Esse dano não pode ser
presumido e deve ter uma conduta dolosa ou culposa, omissiva ou comissiva do médico, que por si só e sem o concurso de concausas pré-existentes, concomitantes ou supervenientes, tenham sido suficientemente capazes de produzir os danos. É necessário também a presença de uma conduta ilícita do dano e do nexo de causalidade entre um e outro, sem o qual o resultado não teria ocorrido. Vejam só o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Conforme decisões do STJ, o cirurgião plástico, ao oferecer seus serviços, compromete-se a alcançar o resultado estético pretendido. Então, meus amigos, caso ocorram falhas nos procedimentos ou os resultados não sejam obtidos, o cliente pode acionar a justiça para reparar eventuais danos morais e materiais. A responsabilidade civil do médico está cada vez mais rígida ao reduzir a relação médico-paciente a um negócio jurídico meramente consumerista e contratual. Mas também nada impede que o médico demonstre, por intermédio de provas juridicamente admissíveis, que o dano ao paciente ocorreu por fatores externos à sua conduta. Trataremos a seguir do erro médico. O erro médico trata-se de um ato praticado pelo médico no exercício de sua função que causa danos à pessoa. Será preciso identificar inicialmente se a obrigação do profissional era de meio ou de resultado. A responsabilidade civil dos médicos é uma área de estudo bastante complexa, devido à dificuldade em garantir um resultado e sempre existirem riscos na atividade médica. O erro médico é um defeito na prestação do serviço de saúde que venha a causar dano ao paciente. Meus amigos, apesar do nome erro médico, nós explicamos que ele não é cometido exclusivamente por um médico. Pode decorrer da atuação de outros profissionais, como enfermeiros, dentistas, nutricionistas ou até mesmo da administração do ambiente hospitalar. Para ser classificado como erro médico, é necessário a configuração da culpa, mais precisamente da não culpa, uma vez que um erro não se enquadra na intencionalidade. Uma grande prova na análise do erro médico é o prontuário do paciente, visto que o prontuário é o único meio de prova que está inteiramente sob o controle do médico. Meus amigos, vamos chegando ao fim de nossa aula e assim fecharemos a aula de hoje com a análise dos crimes médicos. Vamos examinar algumas espécies de crimes próprios do médico ou inerentes à profissão médica. A lei brasileira busca proteger o paciente e punir o médico, e o falso médico, principalmente na área dos procedimentos estéticos. Amigos, nós estudaremos a responsabilidade criminal do médico ou de qualquer pessoa que exerça os atos da medicina sem a devida qualificação técnica e autorização para tal atividade. O homicídio e a lesão corporal podem ser praticados pelo médico em decorrência de sua atividade profissional, como podem ser também cometidos por outras pessoas em situações que nada têm a ver com a profissão médica. Para vocês entenderem melhor, uma pessoa que pratica atos médicos não estando qualificado e nem autorizado para exercer a medicina, além de responder criminalmente pelas lesões provocadas ou pelo homicídio no caso de morte, responderá também pelo crime de exercício ilegal da medicina, previsto no artigo 282 do Código Penal. Assim, meus amigos, a lei pune duas formas de conduta delituosa. Tanto a do falso profissional, o falso médico, aquele que não possui a condição legal de médico para exercer a atividade de medicina, sendo um leigo,
assim como a conduta do médico que excede os limites de sua atividade, sendo um crime próprio que somente o médico pode cometer, tendo em vista a sua habilitação profissional. Mas, meus amigos, além do exercício ilegal da medicina, nós podemos citar também outros crimes cometidos pelos médicos, como violação do segredo profissional, artigo 154 do Código Penal, omissão de notificação de doença, artigo 269 do Código Penal, falsidade de atestado médico, o artigo 302 do Código Penal. Bom, meus amigos, por hoje vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar a aula de hoje. Tivemos a citação de diversos artigos para vocês acompanharem os estudos. Um grande abraço!